Aleluia, meus irmãos. Pegue sua Bíblia lá em Romanos 16, verso 3 ao 16, nós vamos ler. Nós temos a Bíblia NAA, a versão aqui. Se alguém tiver sem Bíblia e quiser, nós temos ali para emprestar. Alguém está precisando? Não, né? As pessoas usam mais um celular mesmo. Sem problema. Romanos 16, do 3 ao 16. São as últimas 3 mensagens de Romanos, irmãos. Nós vamos indo para a reta final do livro de Romanos. Diz assim, a partir do verso 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epeneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estax. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem o meu parente Herodião. Saúdem os da sua casa. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem a Síncrito, Flegonte, Hermes, Patrolas, Hermas e os irmãos que se reúnem na casa deles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros, com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Senhor, nós oramos. Oramos porque reconhecemos que também essa parte da Bíblia de saudações é inspirada pelo Teu Espírito, Pai. Existe um motivo porque Paulo colocou isso aqui, e que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor possa nos dar clareza aquilo que Paulo queria trazer de conhecimento para aquela igreja em Roma e para nós também, Pai. Que o Senhor nos ilumine, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e nosso coração para receber a Tua palavra com fé. Porque é assim que nós somos alterados, Pai. Quando ouvimos a Tua palavra e a recebemos com fé no nosso coração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse tipo de sermão, como o de hoje, é talvez um dos maiores desafios da pregação expositiva. Essa é uma passagem que, se você não pregar expositivamente o livro todo, praticamente ninguém vai pregar. Saúde, saúde, aquilo, saúde, e tal, obrigado, aquilo. E uns nomes difíceis, né? Se alguém tiver grávido e for ter uma menina, ó, Trifena e Trifosa. Eu passei a semana chamando a Catarina e a Suzana de Trifena e Trifosa. E elas ficaram bravas com os apelidos que eu dei para elas. Agora, irmão, o que esse texto quer nos dizer? Ele tem algo, sim, a nos dizer. Uma dúvida que já se coloca no texto é como se Paulo nunca foi a Roma. Como que ele conhecia tanta gente de Roma? Você tem que lembrar que muitos aqui trabalharam com ele em missões. Então ele conheceu em missões. Você também precisa saber que no ano 39 ou no ano 40, o imperador, um tirano chamado Cláudio, expulsou todos os judeus de Roma. Falou, não quero nenhum judeu aqui. E vamos dizer mais ou menos assim, você tem até sexta-feira para ir embora daqui. Então muitos foram para Corinto, que era uma cidade mais livre, Éfeso, onde Paulo esteve. E assim, provavelmente, Paulo conheceu eles. Priscila e Áquila foi nesse sentido. Eles fogem de Roma, vão por outros caminhos, e quando, em 54, esse imperador morre, e é revogada a lei quando o imperador morre, eles puderam retornar. Então, é dessa maneira que Paulo chegou a conhecer tantas pessoas.
E não se esqueça que ele viajava muito para fazer missões e devia encontrar muitos deles. Né? E o tema da minha mensagem hoje é um reino de amigos, irmão. E você percebe que Paulo trata muitos desses aqui com um carinho muito grande. Né? Gente, nós vamos ver pessoas que lutaram lado a lado com ele pelo evangelho, ombro a ombro, como Priscila e Áquila, foram ali, lutaram, dividiram, protegeram ele. Pessoas que não lutaram nos mesmos locais que ele, mas ele conhece, tem um carinho muito grande, porque a pessoa foi evangelizar em outro lugar, ou fez um trabalho em outro lugar ainda, e Paulo não lutou ombro a ombro com eles, mas reconhece o trabalho daqueles irmãos. Ele reconhece as várias igrejas dentro de Roma. Pelo menos 5 casas que possuíam uma igreja, ele cita. Não era uma igreja, simplesmente, que todos iam nela. E aí até fica mais compreensível para nós a briga entre aquilo que eu já expliquei, quem veio na maioria das pregações vai lembrar, entre os fortes e os fracos. Qual que provavelmente poderia ser o problema? Os fortes queriam frequentar a igreja de uma casa. E os fracos queriam ir em outra, onde não tivesse esse que comiam carne, que faziam isso. Então esse era o problema. Eles provavelmente estavam evitando uns aos outros. Então, nós também temos um reino de amigos, irmão. Pessoas que já lutaram junto conosco na fé, já nos ajudaram, pessoas preciosas que não servimos junto, mas foram importantes, amorosas conosco, ainda são. E ele vai terminar chamando a igreja à unidade. E é isso que nós vamos ver hoje, né? Sobre esse reino de amigos que lutam junto, que são amigos de coração, e um chamado de Paulo a uma unidade cristã de todas as igrejas que ele cuidava. E apesar de ser um texto com menos informação, eu preciso também pregar ele, porque tantos absurdos é tirado de um texto de saudação. As pessoas não pregam, mas elas deduzem coisa do texto que não está no texto. E essa é uma passagem usada para pelo menos 2 erros graves. Então, começa aí, do 3 ao 7, eu vou falar das pessoas que lutavam junto com Paulo. Pessoas que serviram junto, foram em lugares juntos, correram risco juntos. Você sabe, irmão, pessoas que correram risco com vocês, é como alguém que vai para uma guerra, você torna uma afinidade maior do que com outras. Que vocês, ele vai dizer que pessoas, ele ficou preso junto, outros salvou a vida deles. Você cria um laço muito grande com gente assim. E ele começa saudando quem? Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. E aqui já tem um problema. Por o nome da Priscila vir primeiro, então dizem que ela era a líder, a pastora, a apóstola. E eu não sei como que alguém consegue deduzir isso disso. Eu tenho que admitir que não era costume de Paulo colocar o nome da mulher primeiro. Isso é um fato. Agora, por que ele fez isso, irmão? Por que ele fez? Não sabemos. Agora, deduzir uma série de situações de algo que ele fez muito esporadicamente, como aqui, colocar o nome. Aí você deduz, você monta uma história inteira de que Priscila era algo. Isso a gente chama o quê? A não ser especulação. Eu também, se eu viesse aqui e defendesse um monte de teoria, porque, não, falou Priscila primeiro porque ela queria exortar ela e que ela estava tomando demais à frente, eu também posso inventar, especular. Mas não há nenhuma informação sobre isso. Nós temos que sempre lembrar que nunca houve no Novo Testamento uma ordenação feminina sobre ninguém. É um fato que aqueles que querem imputar coisa no texto que não tem, eles não conseguem responder. Então qual é o motivo, pastor, de Priscila vir antes? Nós não sabemos. Mas você não acha que se fosse uma coisa muito importante, Paulo te explicar? Hã? Você acha que Paulo tinha realmente a intenção de colocar o nome dela primeiro para que nós ficássemos desvendando aqui depois? Daqui 2000 anos o cara vai estar brigando por isso, quero ver descobrir por que eu fiz isso. E aí o foco do texto é retirado. Fica nessa discussão que não é parte do texto. Irmão, a intenção é o quê? Saudar amigos. E não definir quem era o líder de quem. Não é a intenção do texto. E ele diz o que? Eles eram o quê? Cooperadores. Eles trabalharam junto. É inegável que Priscila fez um grande trabalho. É inegável que Priscila e Áquila trabalharam ao ponto de ensinar Apolo.
Lá em Atos está escrito. Apolo começa a pregar e ele tinha um conhecimento ainda, vamos pensar assim, curto do evangelho. E Priscila e Áquila chamam eles e ensinam. Se alguém falar, mas ela ensinou a Apolo. Ela ensinou mesmo. E não tem nada de errado nisso. Ela conhecia mais que ele. Eles ensinam a Apolo que era eloquente, mas ainda faltava entender algumas coisas do evangelho. Eles foram gente muito especial. Cooperadores de Paulo, lutaram, fugiram de Roma por ser judeus. E para onde foram? Levaram a mensagem do evangelho, apoiaram as missões, ensinaram pessoas. Não é melhor nós enfatizarmos o que o texto diz do que termos uma discussão da qual o texto não trata? E olha a segunda informação que Paulo dá sobre esses amigos, os quais arriscaram sua própria cabeça. Também não posso especular qual foi esse arriscar. O que eles fizeram? Foi em Éfeso? Foi quando Paulo foi preso? Foi tal? Eu não sei. Mas uma coisa é fato. Paulo lembra-se deles e fala, essas pessoas salvaram minha vida. Eles se arriscaram por mim. Pode ser escondendo, pode ser tanta coisa que não tem como especular. Mas eles se arriscaram. É um reino de amigos que pessoas me protegeram, se arriscaram, se colocaram à frente de mim. Me protegeram de algo pior. E ainda ele diz, eu agradeço a eles, mas não só eu. Todas as igrejas dos gentios. Por que ele faz isso? Paulo era apóstolo a quem, irmãos? Aos gentios. Ele está querendo dizer o quê? Que a proteção de Priscila e Áquila não abençoou só Paulo. Abençoou todas as igrejas. Essas pessoas tinham abençoado gente. Priscila e Áquila tinham abençoado pessoas que eles não conheciam. Pelo trabalho que eles tiveram com Paulo, pelo amor que eles tiveram com Paulo, outras pessoas foram abençoadas que eles não conhecem e as pessoas não conhecem eles. Mas Paulo agora quer que todos saibam que aquilo ali é gente de Deus, gente especial, que cuidou deles. Sexta-feira, agora, eu fui visitar um colega, não sei se já aconteceu isso com você, que você acaba fazendo só na internet e você às vezes não conhece a pessoa pessoalmente. No ano de 2017, eu comecei a estudar num seminário presbiteriano. Era a maioria da questão online e tal. E esse rapaz, ele cuida da parte dos alunos. Rapaz, não, um homem um pouco mais velho que eu. E quando eu saí, quando nós começamos o trabalho aqui, em Mauá, eu quase cancelei o mestrado que eu fazia, porque eu não tinha dinheiro. E ele era funcionário lá. E ele falou, Darcy, só para ninguém saber. Porque você não comprou a matéria? Não, eu ficava enrolando. Não deu, tal, vai sair. Mas eu não queria falar, não vai dar. E aí ele chegou a falar isso para mim umas 3 ou 4 vezes. O seguinte, olha, estou depositando dinheiro na sua conta. Você compra para ninguém saber que foi eu que comprei. Eu não quero que ninguém saiba. E ele me ajudou muito a eu continuar estudando. Mas nós nunca nos conhecemos. Me ajudou em tantas outras questões. Ele me abençoou ali dentro dos estudos. Eu nunca conheci ele pessoalmente. Na quarta-feira descobri que ele estava em São Paulo. Falei, não, vou aí te ver, vou aí. Fui lá, perto da Paulista ali, no hotel onde ele estava. Conversamos sobre muitas coisas. E já no final, eu agradeci ele por isso, né? Pelo apoio dele, pela ajuda. Ele quis saber a história de como começou aqui, de como estava o trabalho. E eu contei que era Mauá, ele não conhecia muito, conhecia uma Santo André. Ele é missionário no Camboja. Ele estava no Brasil. E aí contei bastante coisa para ele, falei como estava sendo o trabalho, ele ficou emocionado. Só que antes de eu ir, eu peguei um vídeo que o Edilson às vezes grava aqui e mostrei para ele. E falei, olha, esses irmãos não te conhecem. Mas você tem parte nisso aqui, porque você me abençoou tanto. Eu aprendi, conheci coisas, porque você, de maneira extremamente generosa, me abençoou. E aquele homem de 1,90 e pouco de altura, maior que eu, começou a chorar ali no meio do hotel. E dizendo assim, foi o Senhor, Deus é bom. Nós ficamos muito emocionados. Por quê, irmão? Porque Deus usa pessoas que nós não conhecemos para nos abençoar. E reconhecer. Tudo bem, irmão. Tem gente que exagera. Acha que só porque alguém te ajudou, você deve tudo para ela a vida inteira. Não é isso que eu estou falando, mas reconhecer que em momentos importantes da vida, pessoas nos abençoaram,
Não é idolatrar a pessoa, mas é dar, lá no fundo, glórias a Deus. Porque no final, como aquele homem dizia, pastor presbiteriano, missionário presbiteriano, ele dizia, foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. Foi Deus, Darcy. É um privilégio. É isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo reconhece que é Deus que colocou esse povo. Mas quer que a igreja saiba que há pessoas fiéis. Que há pessoas que arriscaram a vida para que o evangelho chegasse em muitos locais. Que tiveram que sair de locais correndo para não serem mortos. E esses aqui são algumas dessas pessoas. Ainda ele diz assim, olha, saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Havia uma igreja que se reunia na casa deles. Irmãos, alguém vai dizer, também não é para ter prédio, é só na casa. Bom, eles nem podiam ter prédio, tá? A igreja cristã não podia ter prédio. Ela vai ter prédio muito depois. Não porque era certo ou errado, é porque não podia. Eles tinham que fazer as casas na época das Priscila e Áquila, devia ser alguém com mais posse. Tinha uma área muito grande e ali eles deviam se reunir. Entende? Depois ele diz, saúdem meu querido Epeneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Havia uma província ali perto da Ásia, onde esse homem Epeneto foi o primeiro salvo da Ásia. Então, é provável que Paulo o amava muito, obviamente, mas via na conversão daquele homem uma porta aberta na Ásia. E ele está ali saudando aquele homem, a qual Deus salvou no seu reino de amigos. Ele não simplesmente manda aqui, olha, Epeneto, eu sou seu apóstolo, separa umas ofertas para deixar os meus pés quando eu chegar aí. Não, é meu querido amigo, que eu amo, que Deus o salvou, e não o apóstolo Paulo. A atitude que Paulo está tendo aqui, irmão, é familiar, você percebe? Nas palavras. E não de um super apóstolo que está indo lá receber um monte de honra, que vai entrar carregado por pessoas. Mas aquele homem que diz, vocês são minha família. Eu lembro aí de Epeneto, amigo querido, primeiro salvo lá da Ásia. Que alegria lembrar de você, meu irmão. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. O que essa Maria fez? Nós não sabemos o que ela fez. Só sabemos que ela trabalhou muito. Muito. Tantos trabalhos. Irmãos, a história da igreja é de gente desconhecida, que fez muito. Bom, esse, na realidade, é a história da igreja por todos os séculos. Um ou outro Deus deixa às vezes tomar proeminência. Ok, não tem problema nenhum, quando é Deus que o levanta. Mas 90% da obra, ou muito mais do que isso, é feito por gente conhecida. Você não sabe o nome. A gente lembra lá de Lutero, Calvino, Busser, Perkins e mais alguns na Reforma. Mas quanta gente nós não sabemos o nome, foi extremamente importante. Quantas mulheres abençoaram um monte de gente naquela época que nós não sabemos o nome. Essa proeminência, irmão, é bem menos importante que a nossa geração acha. Alguns poderiam, tá lá, porque Paulo vai dizer que tinha falsos apóstolos e tudo mais, poderiam estar dando proeminência a esses falsos. Mas Paulo não. Ele lembra da senhora Maria, que trabalhava tanto na obra do Senhor. Ao ponto que quando ele vai escrever, ele se recorda do trabalho dela. Imagina quando essa mulher não trabalhava na obra de Deus. Paulo está deixando claro para Roma, olha, eu sou desconhecido de muitos de vocês, mas eu conheço muita gente no meio de vocês. Nós trabalhamos juntos na obra. Depois ele diz, saúdem Andrônico e Júnias. E aqui é uma outra brigaiada por causa desse texto aqui. Primeiro que Júnias pode ser uma mulher, talvez o mais provável, mas pode ser o diminutivo de Juniano, que era uma maneira que se usava. Como Paulo não usou isso outras vezes, então vamos ficar com a hipótese que seria uma mulher. Tá bom? Há muita dúvida sobre isso, irmão. Ninguém consegue chegar a uma conclusão. Mas vamos ficar com a hipótese que seja uma mulher. Sem problema ser uma mulher aqui. E ele diz, meus parentes, que algumas versões está, se você acompanhar a revista e atualizada, a RA, vai estar compatriotas. É a mesma palavra, então nós não sabemos se é parente de sangue, ou ele está chamando de gente muito próxima, compatriotas.
companheiros de prisão. Essas pessoas ou ficaram juntas, presas com Paulo, ou ficaram presas pelo mesmo motivo de Paulo. E você sabe, irmão, que quando as pessoas passam por lutas muito parecidas com você cria um laço. Ainda mais se eles ficaram presos juntos, por causa do evangelho, se cria um laço muito maior, não é verdade? E ele se lembra disso, olha, eu lembro deles, né? Saúde, eles, porque nós somos parentes ou compatriotas e ficamos presos, ou fomos presos, por causa da fé. Ele está dizendo o quê? Olha, não sou só eu que sofri por causa do evangelho. Pessoas que talvez vocês não valorizem tanto, eles foram presos, ficamos juntos, presos, por causa da fé cristã. E aí vem o problema do texto para alguns, entre os apóstolos, companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Vou explicar a parte mais fácil primeiro. Estavam em Cristo antes de mim, eles eram salvos, foram salvos antes da conversão de Paulo. Então já estavam há mais tempo que Paulo na fé. E Paulo entrou depois. Então, eu conversando sobre esse texto com a Kátia lembrou de algo interessante, né? Talvez, como é que é o nome dele? Andrônico e Júnias tiveram medo de Paulo. Porque Paulo perseguia a igreja, certo? E quando eles são convertidos, Paulo ainda é um perseguidor. Mas agora, não é mais um diálogo entre inimigos. Por causa da fé cristã, é um diálogo de irmãos que foram presos, que outrora talvez um teve medo do outro, mas agora são companheiros de algemas, são companheiros da fé. Mas o texto também diz, são bem conhecidos entre os apóstolos. E aqui, irmão, tem todo tipo de coisa com esse texto. Então, vamos dizer o quê? Que eles eram apóstolos. E aí, Júnias era apóstola. Ou como eu gosto de brincar, apostila. E por isso que os apóstolos, e tem apóstola hoje, e tem sacerdotisa, e toda essa loucura que nós enfrentamos hoje. Irmãos, é forçar demais o texto, tá? Eu até li, essa semana, eu li a posição de pessoas que acreditam que é apóstolo, para ver se tinha pelo menos algum embasamento. Então, o melhor deles, que acreditam assim, é Greg Kinnear. Ele crê assim, mas a explicação é tão ruim, irmão, que dá dó. Ele diz o seguinte, Paulo nunca saudou alguém assim. Nunca. Então não é que eles eram conhecidos dos apóstolos. Para Paulo falar assim, como ele nunca tinha feito nenhuma outra passagem, é porque eles eram apóstolos. A explicação é uma especulação, você percebe? Você não concorda comigo que se eles fossem apóstolos, talvez um outro texto da Bíblia falaria deles? Concorda comigo? E vou dizer mais, vou mais longe agora. Livros não bíblicos, mas da época, citariam eles como apóstolos. Sim ou não? Na história cristã, eles seriam lembrados. A história lembra de Tertuliano, lembra de Ambrósio, de Atanásio. Não lembraria desses dois apóstolos? A história, por exemplo, conta que o irmão de Jesus, Tiago, se tornou alguém muito proeminente. Judas, também irmão de Jesus, também. Ele não era parte dos 12. E contam que eles se tornaram proeminentes. Tiago era um líder da igreja de Atos. E é o irmão de Jesus, porque o outro Tiago já tinha morrido. Em Atos 6-7. É o irmão de Jesus Cristo, que agora se torna proeminente. Tanto que Pedro vê os da casa de Tiago chegando, diz a Bíblia, e ele fica constrangido. Você vê o tamanho que Tiago tinha tomado. Agora, como que eles se tornam apóstolos e ninguém toca no assunto? Aqui só tem duas saídas razoáveis para o texto, irmão. Se você for fiel biblicamente. A mais provável, e aqui eu acredito, pode ser sincero, que os apóstolos conheciam esse povo. Paulo nunca falou isso sobre outras pessoas. É porque provavelmente Andrônico e Júnias se converteram antes de Paulo, foram presos por causa da fé, eram conhecidos a história deles entre as pessoas. Irmão, alguém que se doou muito para o evangelho, às vezes não se torna conhecido por todos? Sim ou não? E quando você estivesse dizendo, a história desse, se é um casal ou não sei, é conhecido por todos, inclusive entre os apóstolos. Lembra-se deles. E a segunda questão,
e eu vou falar dela porque Thomas Scheiner, um comentarista batista reformado, muito conceituado, adota ela. Não tem como negar que algumas passagens Paulo cita apóstolo como missionário, e não como apóstolo da questão dos 12, como enviado. Então, Scheiner, ele chega a dizer que eles eram missionários, que Paulo lembrou que essas pessoas tinham espalhado o evangelho e nós devemos nos lembrar disso. Eu acho a segunda bem mais difícil, mas bom, entenda uma coisa, são as únicas duas possibilidades aqui no texto. Qualquer coisa fora disso é forçar demais. É você deduzir do texto, especular, que você não tem nenhuma afirmação. Por exemplo, Scheiner não está errado, porque outras passagens Paulo fala, chama pessoas de apóstolo, não é apóstolo, mas missionários, enviados. Tá bom? Então, essa é a questão. Mas a grande questão desse texto não era dizer exatamente isso, mas lembrar que essas duas pessoas, sejam um casal ou não, lutaram pela fé cristã, ao ponto de serem presos. Já são convertidos há décadas. Paulo está dizendo, olha, a fidelidade deles já é conhecida. Eles estavam no Senhor antes de mim, permanecem fiel, foram presos. Vocês devem lembrar desse povo aí. Ele vai entrar na questão de amigo, mas antes, ele ainda vai chamar, no verso 9, um rapaz chamado Urbano, também de colaborador. Então essas são pessoas que Paulo lutou, que eu falei no começo, o quê? Ombro a ombro. Foi preso junto, trabalhou, foi guardado, ensinou, ajudou, trabalharam na fé ombro a ombro. Permaneceram em locais, evangelizaram pessoas, pregaram o evangelho juntos. O que nós podemos aplicar até aqui à nossa vida, irmão? Primeiro, que ninguém é um lobo solitário na fé cristã. Ninguém é um desbravador sozinho. Até o apóstolo Paulo tinha amigos do coração que ele levou junto, que ele foi protegido. Já tinha falado de Febe, que tinha mantido ele. Ele está deixando claro que ninguém faz nada sozinho. E que pessoas acreditam que são o suficiente. Aí eu me basto em mim mesmo. Estou em pecado. Que tentar fazer a obra de Deus de maneira solitária é errada. Nós dependemos um dos outros e precisamos um dos outros. Para acontecer um culto como o nosso, simples, sem tanta coisa, é necessário várias pessoas. Né? Você imagina se tem que aguentar eu e Moisés cantando aqui? Essa igreja tinha acabado. Tem alguém que dá aula de EBD, tem alguém que pregue, alguém que cante, alguém que toque, alguém que recebe os irmãos, alguém que cuida da mesa de som. Há tanta gente abençoando para que aconteça o culto. Estou falando só do culto. E para todo o resto, o evangelismo, o cuidado. Paulo está deixando claro que ele trabalhou sim, mas todas as pessoas também trabalharam. E é uma necessidade de entender que você precisa trabalhar mais no Senhor. E não aquela coisa antiga de ficar enfiado na igreja todo dia. Mas se você cria os seus filhos para a glória de Deus, se você ensina eles, se você trata bem sua esposa, se quando possível você evangeliza, você está trabalhando no Senhor. Outra coisa, irmão, que nós podemos lembrar com o texto, Priscila e Áquila voltaram para Roma, né? Você nunca pode esquecer que um tirano, como o imperador Cláudio, eles não duram para sempre. Ele colocou a lei entre 39 e 40. Em 54 ele morreu. Durou entre 14 e 15 anos. Não se esqueça, por piores que sejam os homens, eles não duram tanto tempo assim. Sabe? O mundo já viu a morte de Stalin, Lenin, Mussolini, ditadores ferrenhos, morrem, passam e são esquecidos. São só lembrados pelo número de morte que eles causaram ou pelos doidos que amam eles ainda. Sejam ditadores de um lado ou de outro. Ditador é ditador. Há muitos ainda nesse mundo que impedem o evangelho. Um missionário que conhecia do Camboja disse que até 91 lá era uma república de ditadura comunista. E ele falou que é o seguinte, eles tomaram o poder mais ou menos assim. Todo mundo que não concordou com eles, eles mataram. E eu falei, foi muita gente? Ele falou, tinha 7 milhões de habitantes. 2,5 milhões foram mortos.
mortos. Ele falou, hoje é muito melhor, mas também ainda é um ditador que está lá. Ele não mata, mas, pelo que a gente sabe, né? Mas há vários tipos de tiranos pelo mundo. Mas saiba, eles sempre vão. Eles sempre morrem. Seu poder não dura tanto assim, não. O Senhor os vence. Outra coisa que nós podemos aprender, irmão, é o quanto que Deus coloca pessoas boas e importantes em nossas vidas. E valorizar essas pessoas, pelo menos nos lembrar de ali em oração. Gente que talvez não esteja mais tão perto de nós, é agradecer a Deus, que foi Deus que colocou aquelas pessoas no nosso caminho. Gente que nos abençoou, orou por nós, aguentou as nossas lágrimas, o nosso sofrimento, nos ouviu nos dias escuros. E vou dizer mais, se você às vezes vive uma vida cristã solitária, sem compartilhador com ninguém, você está em pecado, que Deus não te chamou para isso. Ah, pastor, mas eu não tenho alguém que eu confio. Ok, então você não tem ainda, mas ore para que tenha. Nós precisamos disso. Todos nós precisamos. Eu preciso e você precisa. Paulo precisou, irmão. Você se acha melhor que Paulo? Nós precisamos de amigos cristãos que às vezes só nos ouçam e digam, olha, eu vou orar por você, porque não tem nem muito o que fazer. Mas estar junto de gente em dia ruim, de gente de Deus, é importante. E não se esqueça nunca, irmão, de amigos que você fez na dor. Paulo lembra que na dor, nas algemas, ele ficou amigo desse povo. Segunda questão, do 8 ao 15 agora, ele vai citar amigos de coração, irmão. Ele não batalhou ombro a ombro com essas pessoas, mas ele os ama. É gente que foi trabalhar em outra frente, foi para outra cidade, mas ele conheceu, ele ama essas pessoas. Eu não vou verso a verso, mas ele fala, olha, Ampliato, meu querido amigo no Senhor, é gente muito boa, de qual eu tenho um carinho. Porque, irmão, homens de Deus de verdade não vivem distantes como reis, como imperadores. Eles têm amigos que eles amam. E que eles amam porque eles também precisam das pessoas. Aqueles que se tornam proeminentes demais e se tornam gente extremamente solitária, que acha que se bastam, já estão no caminho da apostasia, irmão. Porque Paulo precisava. Nós precisamos. Eu preciso, irmão. Preciso que você ore por mim, eu preciso que de vez em quando você... O Moisés já me escutou, o Júlio já me escutou, o Rony... Já saí para conversar, falei, irmão, ó, eu tô com um problema, mas hoje eu não quero falar do problema. Vamos bater papo para ver se eu esqueço um pouco do problema. Irmãos são preciosos, valorize isso, viu, irmão? Você tem alguém que te escuta no dia difícil e comemora no dia alegre? Valorize. Valorize, é Deus que dá isso, viu? Não é porque você é legal, não. Às vezes você é chato também. E ele vai dizer do Urbano, cooperador, o outro irmão que é amado. No verso 10, ele vai dizer que um homem, Apeles, é aprovado por Cristo. Aprovado por Cristo, ou esse homem passou por uma aprovação muito grande e ficou claro o quanto ele era cristão, ou o andar dele cristão era tão belo que ele era aprovado dos irmãos, dava para ver o cristianismo nele. A história acredita que esse homem passou por uma aprovação muito grande. Nós não sabemos qual, e que ficou aos olhos de todos que ele era um cristão aprovado diante do Senhor. E Paulo relembra isso. E aí ele diz, olha, saúdem o da casa de Aristóbulo. Alguns acreditam que era neto, porque Herodes tinha um neto chamado Aristóbulo, que dentro da casa de Herodes tinha um cristão. Não tem como provar, é um pouco de especulação, mas uma coisa é fato. Lá nos primeiros séculos se acreditavam assim, que esse Aristóbulo era neto, de Herodes. E que pessoas importantes agora, de classe social importante, vamos dizer assim, eram cristãos e participavam da fé.
Saúde, o da casa de Narciso. Narciso, não, saúde, meu parente Herodião. E saúde os da casa de Narciso. Eu confundi aqui, ó. É o Herodião, tá? Não o Aristóbulo, que achavam que ele era neto de Herodes. Narciso e os da casa dele também tinha uma igreja aqui. Saúde Trifena e Trifosa, duro, né? Tadinha delas. As quais trabalham no Senhor. Elas trabalhavam muito no Senhor. E também a história acredita que elas eram escravas que foram livres. E quando elas ganharam a liberdade, elas pregavam o evangelho. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo. Rufo, irmão, eles acreditam que eleito no Senhor, salvo no Senhor. E ele também fala, e a mãe dele que foi uma mãe para mim, Rufo, lá em Marcos 15, 21, fala de Simão, pai de Rufo. Então, aquele Simão que levou a cruz, a história, não tem como provar, mas a história acredita que esse homem aqui, Rufo, era filho de Simeão que levou a cruz. Pastor, é fato isso? Não tem como saber, irmão. Eu só estou te contando o que nos primeiros séculos as pessoas acreditavam. Tá bom? É uma especulação. Não tem como levar isso a ferro e fogo. A mãe dele também tinha cuidado de Paulo. Nós não sabemos como. Que tantas mulheres abençoaram a vida de Paulo. E ele vai continuar. Olha, saúdem, verso 14 e 15. Ele vai saudar pessoas que a igreja está na casa deles. Então nós chegamos aqui a uma conclusão muito rápida, aqui, irmão. Pelo menos, se nós falarmos que Júnias era uma mulher, 9 mulheres são saudadas por ele. 8 ou 9 mulheres são saudadas por Paulo. 5 igrejas em casas diferentes são saudadas por Paulo. Se é fato que alguns aqui eram da família de Herodes, que Priscila e Áquila, que a história acredita que eles eram mais ricos, pessoas de várias classes sociais faziam parte da igreja. A igreja não era aos ricos, aos pobres, aos jovens, como nós temos hoje, né? A igreja de rico, tem até área VIP agora, vou fazer área VIP aqui. Você sabe que essa questão da área VIP, irmão, não é novo na igreja, você sabia disso? Essa imbecilidade já existe há muito tempo. Nas igrejas na Inglaterra, os anglicanos, eles deixavam os bancos da frente para os ricos. É sério. Porque os ricos pagavam para ter seu lugar separado. E para pobre não sentar lá. Então, vamos pensar assim, os 5 a 8 bancos de uma igreja anglicana da frente era dos ricos. E eles pagavam, não sei se anualmente ou mensal, para ser deles. E aquela pessoa muito pobre, ela ficava de pé lá no fundo. Absurdo. Essas igrejas do Brasil fazendo isso só estão repetindo. Ah, é porque ele é famoso. Ah, irmão. Toma vergonha na cara deles. Paulo tá chamando os camaradas de amigo aqui. Então, se Paulo chegasse no lugar, tinha que ter o quê para ele, então? Se Jesus chegasse no lugar, tinha que ter o quê? Se esse bando de pé rapado tem que fazer área VIP. As pessoas vão pedir autógrafo para eles. Então, exorte as pessoas a não pedir, né, meu? Culto não é para isso, gênio. Sabe que havia um pregador, e me perdoe, eu vou esquecer o nome dele, americano. E esse é um fato. Que ele pregava, ele era muito conhecido. Um dia, não sei qual, tá? Não sei qual presidente. Já faz uns 100 e poucos anos essa história. O presidente americano foi ouvir uma pregação, porque ouvia falar que ele pregava muito bem. E quando ele chegou para pregar, alguém falou, olha, pega leve hoje, porque o presidente tá aí. E na América, diferente de nós, o presidente é mais respeitado por aqui do que por aqui. E ele, antes de pregar, ele falou, olha, fiquei sabendo que o presidente está aqui, e só para deixar uma coisa clara, se o senhor não crer no evangelho, o senhor será perdido como todos os outros do mundo. E aí depois ele começou a pregar. Porque ele sentiu que as pessoas estavam o intimidando a pregar. Agora também, há histórias, irmão, como Abraham Lincoln, se eu não me engano, posso estar errando o nome, Ronald Reagan, eles eram professores de EBD nas igrejas deles, sendo presidente dos Estados Unidos. Ele dava aula na EBD, mas era o presidente da República. Porque na igreja devia ser assim, irmão. E não área VIP. Para influência ainda digital. Oh, Deus. Isso é o fim do negócio, né, irmão?
Uma igreja dessa, o que ela podia fazer? Fechar. É a melhor coisa. Minha filha tem uma... Eu estava falando sobre isso ontem. Uma igreja dessa, aí ela falou, se ela fechasse, era uma bênção a todos. E é verdade. Um lugar, irmão, onde separa as pessoas por classe. Mas, como eu disse, a igreja anglicana fazia isso. E teve um pastor que ele foi lá e impediu isso. Ele falou, não, aqui não vai ter isso. Tô nem aí, pega o dinheiro de volta de vocês. Quem chegar pode sentar. E por 12 anos, irmão, 12 anos, ele foi rejeitado pela igreja. Enquanto ele pregava, os ricos faziam barulho. 12 anos. Tinha culto que ele fazia. Sabe o que os ricos faziam? Ia lá e passavam corda no banco onde eles compraram para ninguém sentar. Eu não resistia, eu ia embora da igreja, eu admito, irmão. Mas aquele homem, ele foi por 12 anos fazendo isso. Sabe o que aconteceu no final? Os irmãos se arrependeram. E a igreja se tornou uma igreja de fato depois. Mas se aguentar isso 12 anos, irmão, eu vou admitir, eu não... Eu dava 2 semanas, sou pecador. Alguém muito... Você orar por 12 anos só para o povo passar a se respeitar, é muita coisa, não é verdade? Mas, graças a Deus, por homem assim. Então nós temos que nos lembrar disso, irmão. Que a igreja é formada de todo tipo de pessoa, e daquela porta para dentro, e na nossa comunhão, as pessoas não devem ser tratadas diferente. Bom, uma igreja que faz isso, ela peca tanto. O que diz Tiago? Se alguém chegar aí no meio de vocês com roupa melhor, e vocês tratarem ele diferente, vocês estão pecando. O apóstolo Tiago diz isso. O livro de Tiago diz isso. Como que nós, irmão, podemos achar isso normal? Não podemos, irmão. E não podemos nem entre nós. Veio aqui um pastor visitante, você pode cumprimentar ele, você pode agradecer ele por ter pregado, você pode gostar da pregação dele, mas ele é um irmão nosso. E se Paulo se via assim, nós muito mais devíamos ver assim, irmão. O próprio Jesus se via assim. Só que ele era Deus. Ele não era influência digital. Com 500 mil seguidores. E eu aplico isso ao nosso coração, essa parte aqui, irmão, de que, será que está disposto a colaborar com a obra? Está disposto a desenvolver amizade com outros irmãos cristãos dessa igreja e de outra igreja, que nós possamos nos apoiar mutuamente? Olha o tanto de gente diferente, ex-escravos, ricos, que ajudavam na mesma igreja. Na mesma igreja. Nós precisamos fazer isso. Nós vamos orar pelo avanço da igreja. E orar pelo avanço da igreja não é só crescimento numérico, irmão. Quando nós passamos a nos amar, não nos tratarmos com diferença, nós vemos todos nós como irmãos, como conservos de Deus, nós estamos avançando. Não adianta um crescimento numérico que nós vamos entender que uns são melhores do que os outros. Que uns merecem uma área reservada ao outro. Por fim, verso 16. Saúde uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. É um chamado à unidade não pela força, a unidade pelo amor. As Bíblias chamam de ósculo santo. Era um beijo no rosto, é isso aí mesmo. Um beijo no rosto. Paulo está dizendo, olha, saúde todos aí com um beijo no rosto. Que eu os amo. Até para você saber, até o 2º século era comum esse beijo no rosto. Só que para variar, algumas pessoas abusaram. É isso mesmo, abusaram mesmo. E aí foi cortado. E a igreja, quando ela retomou algumas vezes isso, ela retomou no sentido seguinte: homem beija homem no rosto e mulher beija mulher no rosto. Mas hoje também seria perigoso. Então, eu entendo, está abolido essa questão. E nós também temos que entender que vai muito também da cultura. Por exemplo, nós brasileiros abraçamos. Você vai num europeu, um americano, esse abraço que nós damos aqui, ele acha que está estranho. Um aperto de mão está muito bom. E eles não são menos crentes que isso, porque é menos uma questão interior e muito mais uma questão exterior de amar outra pessoa. Mark Dever foi contratado para liderar a igreja que ele lidera hoje, o autor do livro 9 Marcas.
E ele foi como visitante. Ele falou, eu vou como visitante só para ver como é que é a igreja. E aí acabou um culto, um irmão chegou e falou, vocês estão visitando. Não sabia que ele ia ser o próximo pastor. Ah, estamos visitando, estamos chegando na cidade, ele não contou. Mas então vamos almoçar lá em casa. Vocês estão novos na cidade, não tem onde comer, vamos lá almoçar. E eles foram. Mark Dever falou que esse irmão era um grande empresário na cidade, não tinha muito tempo, mas abençoava, recebia pessoas em casa. E o Dever falou que quando, se eu não me engano, quando ele fez 10 ou 15 anos de pastor daquela igreja, ele fez o seguinte, ele falou, olha, eu preciso honrar esse irmão quando eu cheguei aqui, meus filhos foram abençoados por ele, minha esposa, mas eu sei que muito mais, eu queria saber que cada irmão que foi chamado um dia para almoçar na casa dele foi abençoado. Ele falou que mais de 300 pessoas daquela igreja ficaram de pé. Aquele irmão pegava gente que estava vindo de outra cidade, mudando para ali, tentando conhecer a comunidade, se achegando, levava para comer em casa, bater papo, poder explicar alguma coisa. Não tinha um cargo na igreja. E o Dever falou que depois de tempo, não muitos anos, mas quando ele era pastor, depois de um certo tempo ele descobriu que ele era um empresário da cidade, muito bem sucedido, mas que era extremamente amoroso com todos. Precisamos ser lembrados disso. Que esse amor entre os irmãos, essa unidade da igreja é saudável. Que o beijo, o ósculo santo, não precisa ser um beijo no rosto, mas uma atitude de coração, de amar os irmãos. Sabe, irmãos, eu defini isso muitos anos na minha vida, você faz se você quiser. Se eu tenho um irmão que tem um trabalha com alguma coisa, eu normalmente compro de crente. Você não é obrigado a fazer isso. Mas é uma coisa que eu decidi na minha vida. E vou dizer mais, assim, às vezes o do crente está até um pouquinho mais caro, porque às vezes ele está começando. Um pouquinho mais caro, irmão. Não vai colocar 3 vezes mais achando que eu vou lá, que eu não vou. Eu prefiro comprar o do crente. Meus filhos já foram comigo. Pai, você vai comprar o livro aqui, mas ali é mais barato. Mas esse é meu irmão. Eu vou comprar um pouquinho mais caro, mas eu compro aqui mesmo. Porque, irmão, nós devíamos amar os nossos irmãos cristãos. Ai, crente trata crente melhor. Mas é isso aí. Gálatas diz que é primeiros da fé. É o primeiros da fé. Tem um monte de irmão aqui que tem. Eu não estou vendendo nada, tá, irmão? Pode ficar tranquilo. Não tenho nada para vender, estou falando de mim. Mas a gente tem irmão aqui que tem negócio, cabeleireiro, vende algo. Você devia dar prioridade para os irmãos. Isso é um conselho, não é uma obrigação que você deve fazer. Um conselho pastoral. Às vezes o irmão é de outra igreja e tá bem, culpa do irmão, ué. Eu acho que nós devíamos agir assim. E ele termina dizendo, todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Bom, ele não está, na minha opinião aqui, fazendo média. Mas todas as igrejas que ele cuidava, Paulo, ele pediu autorização para os incluir na carta. A igreja de Corinto, a igreja de Acaia, todas as igrejas, elas estão saudando Roma para dizer, ó, nós somos um povo só. Vamos se abraçar aí. E é um chamado que Paulo está fazendo em amor. De vez Paulo chegar lá e falar, olha, eu sou... Como seria mais ou menos hoje com o tal dos apóstolos aí? Eu sou apóstolo, todo mundo devia me honrar. Entendeu, irmão? Paulo não faz isso. Paulo não chega lá e fala, olha, eu sou apóstolo dos gentios, vocês são gentios, o que isso quer dizer? Eu sou apóstolo de vocês. Não. Paulo está dizendo, olha, eu mando um beijo santo para vocês, que eu os amo. Todas as outras igrejas saúdam e reconhecem que vocês são igreja. É um chamado amoroso para... Ele está querendo dizer o quê? Eu sou apóstolo aos gentios. Eu tenho muito a contribuir com vocês. E vocês precisam apoiar meu ministério também. É isso que Paulo está fazendo. Mas ele está fazendo de maneira como, irmão? Cristã. Ele não está simplesmente revogando um título. Eu sou apóstolo. Um dia eu estava num lugar tomando um café com um amigo. E eu... Não era amigo, era colega. E eu passei um aperto, porque... Entrou alguém e falou, aquele ali é meu pastor. Eu falei, legal. Ele vai vir aqui. Só que assim, ó... Ele é apóstolo. Eu não sabia disso. E ele não gosta que não chame ele de apóstolo. Eu falei, irmão, vai dar ruim então. Porque se ele não tiver 2000 anos e não chamar André, Pedro, eu não vou chamar ele de apóstolo por nada nesse mundo, irmão. Mas nem a força. E realmente, quando o cara chegou, eu falei, ô pastor fulano, você vê que o cara não gosta. Não gosta. Porque na cabeça dele, não sei como... Irmão, você imagina uma cidade como Mauá, deve ter uns 8 apóstolos. Só que era para ser
A Nova Jerusalém, irmão. Um Paulo já resolveu isso aqui, não é verdade? Agora, 8 apóstolos na cidade. Você vai pensar, eu não conheço nenhum, pastor. Porque não tem mesmo, nenhum. Você não conhece porque não existe, é loucura. Desculpa o que eu vou falar, irmão. É apóstolo trans. Ele não é nada disso, mas se sente. É isso aí, irmão. Não existe esse negócio. Só na cabeça dele que existe esse negócio. É os mesmos caras que falam de conservadorismo, mas na cabeça dele ele é uma coisa que não existe mais. Por fim, eu me lembro de uma história de um missionário americano que foi enviado por uma região muito difícil de pregar o evangelho na África. E depois de anos ele voltou, pregou e abriu para perguntas para falar de missões. E um jovem perguntou para ele: missionário, qual foi a coisa mais difícil que você enfrentou? Perseguições, o quê? E ele respondeu: meu jovem, não foram as perseguições, não foi nem a fome e nem os desafios culturais. O maior sofrimento na África foi a solidão. Mas Deus sempre enviou, nesses momentos, amigos fiéis para caminhar comigo. Sem esses amigos, eu haveria desistido. Eu também, irmão. Eu não vou ficar lembrando nomes aqui que podem me fugir. Gente dessa igreja, gente de outra igreja, gente que mora muito longe hoje. Mas eu posso dizer, irmão, que sem algumas pessoas eu teria desistido. De gente que foi extremamente amorosa, bondosa, que até no momento que talvez eu não tomei as melhores atitudes da vida, que a gente erra, as pessoas foram amorosas. Tenho certeza, irmão, que Deus também colocou gente assim na sua vida. Dessa igreja e de outras igrejas. Nós precisamos disso. É uma necessidade nossa. Se você acha que você pode ser cristão solo, você está em pecado. Eu preciso. Eu vou deduzir mais fácil. O apóstolo Paulo precisou. O apóstolo Pedro precisou. Os grandes homens precisaram. E eu e você precisamos. Porque homens melhores que nós, muito melhores do que eu, precisaram de amigos. Eu preciso disso. Os puritanos, eles pregavam muito sobre amizade. Porque eles diziam que um crente devia orar para receber de Deus amigos. Porque amigos são preciosidades de Deus. É Deus quem dá. Eu encerro com algumas aplicações gerais. Primeiro, não vive isolado. Tem amigos cristãos. Lógico, irmão. Amizade, você não pode ser infantil. Ela não se desenvolve. Você encontrou o cara, pronto, são os melhores amigos do mundo. É desenvolvido, vai tempo. Eu sei que vai tempo. Talvez seja novo aqui. Vai tempo, vai. Mas invista nisso. Sabe, irmão, você investe tempo em tanta coisa. Você não podia, às vezes, marcar tomar um café com alguém? De ir lá visitar alguém, bater um papo? Hã? Você precisa. Invista tempo em amizade entre os irmãos da igreja e com crentes no geral. Conheça pessoas. Peça oração. Ore por eles. Outra coisa, lute. Lute. Às vezes você vê o irmão passando necessidade, irmão. Talvez você não possa ajudar de uma maneira mais prática, mas você pode orar. Você pode ouvir. Você pode clamar. E você pode, às vezes, não maldizer o irmão quando ele está passando. Porque às vezes, irmão, o irmão está passando uma luta porque ele errou mesmo. Ele errou. Você já errou? O pastor Júnior falou hoje na EBD. Às vezes você passa a luta porque você falhou, não ouviu a Deus. Você já passou por isso? Mas quando pessoas não te atacam e têm paciência que você errou, não é bom isso? Sim ou não? Você pode fazer isso com as pessoas também. As que erraram. Lembre-se bem dos amigos, irmão. Irmãos, o próximo texto da semana que vem, Paulo vai atacar os falsos profetas, os hereges. Mas lembre-se bem, Paulo ele vai citar muito mais amigos do que hereges. O apologeta, que o que ele faz é só atacar os inimigos e nunca tem o que bem dizer dos amigos, irmão, ele está fora do contexto bíblico.
Paulo, em outros livros, ele cita nome de picareta. Não tem problema. Mas Paulo sempre cita muito mais nome do que de amigos. Se na boca de alguém na internet ou num púlpito sempre tem mais nome de inimigos do que de amigos, irmão, desconfie. Desconfie. Que o coração não está cheio do Evangelho de Cristo Jesus. Crente, às vezes nós, como pastores, temos que dizer, olha, fulano é um herege, tome cuidado. Mas ele vai ter muita gente boa a quem dizer. Ele vai ter amigos do coração a dizer, olha, tem esse que é bom, tem aquele que eu lembro, aquele que me ensinou, aquele que me ajudou. Agora, quando ele só vê inimigos, cuidado, irmão. Isso não é apologética. Isso é loucura. Tem uma galera aí, né? Caçando agora, os arminianos, os calvinistas, os não sei o quê e tal. Gente que já foi até meu amigo. Mas, irmão, chega agora que não dá mais. Não dá mais. Quem vê herege em tudo, irmão, a pessoa perdeu o coração. Você não tem quem bem dizer. Você não tem quem dizer, olha, eu me lembro de fulano que me ensinou, eu lembro de Beltrano que me amou, eu lembro daquele. E por fim, irmão, a última aplicação, o louvor já pode subir aqui para mim. Ame a igreja do Senhor Jesus. Não só essa igreja, ame a igreja. Alguns locais nós temos que reconhecer que não é igreja. Ok. Mas há locais que pensam diferente de nós, mas que são nossos irmãos. E nós devemos amá-los, orar por eles. Nós devemos reconhecer Deus na vida de outras pessoas, viu, irmão? E outras igrejas que estão na nossa frente. São bons. Irmãos que pensam diferente em certas coisas que nós não concordamos com eles. Para nós eles estão errados. Eu estava com esse amigo presbiteriano que eu falei sexta. Ele falou, nossa, amo muito vocês batistas. Mas eles são incoerentes na questão de não batizar criança. Mas deixa isso para lá porque eu te amo do mesmo jeito. E eu falei, eu penso mesmo de vocês, mas está tudo certo. Irmãos, pequenas coisas não pode... Ele até falou assim para mim, ele terminou a conversa assim, ele falou, isso aqui é uma brincadeira. Porque a pastores, até conta isso pra Cátia, a pastores presbiterianos, que a filha se tornou batista e teve que batizar, porque ela foi batizada quando criança, e o pastor presbiteriano ficou devastado. Como teve pastor batista que viu a filha ou o filho ir para a presbiteriana e o pastor ficou devastado. E ele falou, eu critiquei um pastor a fazer isso, e ele falou, e você faria o quê? Se seu filho agora com 25 anos vai para os batistas se batizar? E esse meu amigo chama David Portela, filho do Solano Portela, muito conhecido no meio presbiteriano, ele disse, eu iria lá ver o batismo dela, com lágrimas nos olhos, porque ela serve ao Senhor Jesus Cristo. Nossa, há coisas tão pequenas que não devia nos separar de irmãos tão queridos. Áreas VIPs devem nos separar. Mas coisas pequenas, irmãos, são nossos irmãos que nos abençoam tanto. A gente tão boa aí, arrumando briga por coisa tão pequena. Quando nós devíamos olhar para muitos homens nesse país, de uma linha e de outra, que abençoaram tanta gente aqui. Sabe? Se você é daquele que tem sido roubado pela internet, arminiano não é crente. Lembre-se de Heaven Hill. Se você acha que Heaven Hill não é crente, tu acha que você é? Lembre-se de John Wesley. Vai lá ler um pouquinho, antes de abrir a boca. Lembre-se de Susana Wesley. Você lê a história daquela mulher e não encher teus olhos de lágrima? Agora o outro que acha que o outro não é, irmão, tem tanta gente boa por aí que pensa uma coisa ou outra diferente de nós, e às vezes nós achamos que eles estão errados. E às vezes eu acho que vai estar certo. Eles estão errados mesmo em muita coisa. Mas são meus irmãos. Se eu não consigo amar meus irmãos cristãos com pequena diferença, eu não entendi. Lógico, irmão, aqueles que falaram que a salvação é por obras, é Gálatas nele. Isso é maldição, isso é anátema. Eu não quero ouvir esse evangelho porque ele é falso. Ok, concordo com você. Aqueles que querem ungir coisas, trazer arca e virar judeu, Gálatas. Anátema. Mas aqueles que diferem uma coisa ou outra, que eles não entenderam tão bem, não conseguem compreender a eleição completamente, Romanos. Tenha paciência, meus irmãos. Abraça eles na fé. Vamos ficar de pé?